Olá pessoal, então em continuidade à teoria de coordenadas curvilíneas, o que nós vamos fazer agora aqui é explicitar o gradiente, o divergente e o rotacional e também o laplaciano no novo sistema de coordenadas. Então, digamos que nós conhecemos uma função φ. Tá? Essa função é uma função conhecida e é uma função escalar. E eu quero calcular o gradiente desta função no novo sistema de coordenadas. Eu vou ter que substituir o x pela sua equação transformativa, o y pela sua equação transformativa e o z também. E aí, então, o φ será uma função das coordenadas curvilíneas, Q1, Q2 e Q3. Muito bem. Então, para vocês calcularem o gradiente, se vocês forem lá na minha apostila, vocês vão ver a demonstração de que o gradiente de uma determinada função escalar φ será dado por essa expressão que vocês estão vendo aqui. Onde o A1, chapéu, o A2, chapéu, o A3, chapéu, são vetores unitários que apontam nas direções de Q1, Q2 e Q3. E o H1, o H2 e o H3 são aquelas métricas que são aquelas raízes quadradas da soma das derivadas parciais ao quadrado, com relação de x com relação a Q1, de z com relação a Q1, de y com relação a Q1, etc. Muito bem. Agora, digamos que nós temos uma função vetorial U, uma determinada função vetorial U. E eu quero calcular o divergente dessa função vetorial. Então, se vocês forem lá na minha apostila e lerem mais detalhes, lá tem a demonstração de que o divergente dessa função vetorial será dada por essa expressão que vocês estão vendo aqui, em destaque, que são derivadas parciais com relação a Q1, Q2 e Q3 e que agora envolve as métricas. Se fosse no sistema de coordenadas retangulares, seria simplesmente del UX, del X, mais del UY, mais del UZ, del Z. Mas agora envolve as métricas e as componentes do vetor U no novo sistema de coordenadas. Então, essas componentes agora, que são aqui o 1, o 2, o 3, elas estão em substituição ao x, o y, o z. Não são mais a mesma que lá em sistema de coordenadas retangulares. São as componentes do vetor no novo sistema de coordenadas. Então, a U1 seria a componente do vetor ao longo de Q1, a U2 ao longo de Q2 e a U3 ao longo de Q3. A demonstração dessa expressão eu não faço na minha apostila. Ela é já um pouco mais intrincada, mais difícil de ser feita essa demonstração. O rotacional do vetor no novo sistema de coordenadas também dado por um determinante, como no caso do sistema de coordenadas retangulares. Só que agora envolve as métricas. Então aqui, por exemplo, na frente do determinante da matriz 3 por 3, você tem o inverso do produto de H1 por H2 por H3. Ao invés de ter IJK, nós temos A1, A2 e A3 e métricas. E aqui embaixo, ao invés de termos só as componentes do vetor, nós temos as componentes multiplicadas respectivamente pelas métricas. Então tem algumas nuances aí que diferem da definição do rotacional em coordenadas retangulares. O Laplaciano. O Laplaciano em coordenadas retangulares é del 2 φ del x2 mais del 2 φ del y2 mais del 2 φ del z2. Agora aqui envolve
as métricas, uma expressão um pouquinho mais. Mas se vocês souberem quem é as métricas, que nós vamos calcular através das equações transformativas, você substitui aqui, então você terá a representação do Laplaciano no novo sistema de coordenadas. Então, agora, tá, onde nós vamos fazer algumas aplicações desse formulário.